Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar como educar os seus filhos. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Efésios 6, de 1 a 4 diz: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Bom, aqui como ele está dizendo, é o primeiro mandamento com promessa, né? Então é importantíssimo. Você sabia que a Bíblia tem pouquíssimos versículos dedicados à educação de filhos? Você sabia que dos 31.100 versículos que tem a Bíblia, só uns 5 são dedicados à educação de filhos? Sabe por quê? Porque muito ao contrário do que diz a nossa cultura contemporânea, os nossos filhos, eles são capazes de saber o que é certo e o que é errado desde uma idade muito baixa, assim, mais ou menos desde um ano e pouco, eles já sabem o que é certo e o que é errado. Eu tenho 4 filhos e eu percebo, assim, que desde quando eles tinham um aninho, eles já sabiam muito bem que eles estavam fazendo coisas erradas. Acontece que eles não deixavam de fazer as coisas certas porque eles não sabiam que aquilo lá estava errado. Eles deixavam de fazer as coisas certas porque, assim como eu e você, muitas vezes eles não estavam afim de fazer o que é certo. Eles estavam afim de fazer o que é errado. É por isso que você não precisa ficar meditando um tempão ou se matando de ler uns 400 livros sobre educação de filhos. Deus é muito claro. Ele fala que o que nós devemos fazer é obedecer os nossos pais. É simples. É só isso. Então, se você ensina ao seu filho que ele precisa te obedecer, porque você quer o bem dele e ele tem que te obedecer e ponto final, essa é a única coisa que você tem que fazer na tua vida. Acontece que a nossa cultura contemporânea ela é extremamente baseada na psicologia. Eu, pessoalmente, sou extremamente contra a psicologia. Ah, é contra tudo que eles falam? Não, eu sou contra muito ou quase tudo do que eles falam. Por quê? Porque a psicologia ela é filha do iluminismo. E para quem não sabe, o iluminismo, ele se baseava única e exclusivamente na razão. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque por acaso é possível explicar as coisas de Deus pela razão? Não. Explica um milagre com a tua razão para você ver se você consegue. É lógico que você não vai conseguir. E assim, se você quer explicar tudo com a razão, você vai simplesmente eliminar Deus. Daí, o que a psicologia faz muito? Ela dá 1001 desculpas para aquela criança estar se comportando mal. Sabe o que é? É que essa criança, na infância, na mais tenra infância, ela passou por isso. É que o pai é aquilo, é que a mãe é isso, é que a mãe é aquilo. E muitas vezes eles acabam dando muitas muletas e desculpas para que as pessoas continuem agindo erradamente. E daí a pessoa sabe que ela tem um problema, mas ela nunca corrige o problema dela, porque ela sempre vai ter uma muleta para dizer, sabe o que é? Eu sou assim porque eu tive isso e isso no passado, minha mãe foi assim, porque meu pai foi assado. E não, Deus fala, o certo é esse, faça o certo e ponto final. Qual é o certo na educação de filhos? Filhos obedeçam aos pais, ponto final, sem discussão. Não tem mais nada o que falar, é isso. Sejam obedientes aos seus pais. É daí também que surgiu o termo adolescência. Olha, se tem um termo que eu detesto, é esse. Eu uso até para as pessoas entenderem de que faixa etária eu estou falando, mas eu sempre falo que são adultos e adultos muito jovens. Eu sempre falei para os meus filhos, que agora já estão, os que estão grandes, né? Quando eles já estavam chegando lá pelos 12, 13 anos, eu falava, agora vocês serão adultos. Por quê? Porque eles têm que entender que eles têm responsabilidade sobre todas as coisas que eles fazem. E eu percebo que isso foi muito importante, porque eles passaram a encarar a vida deles como se eles fossem realmente adultos. E eles se responsabilizam pelo futuro deles. Isso é importantíssimo para eles, porque o que a nossa educação está fazendo hoje, né, a nossa educação contemporânea, é que você chama uma pessoa de adolescente, então ela entende que ela tem os benefícios de ser uma criança, ou
seja, nenhuma responsabilidade, e os benefícios também de ser um adulto, ou seja, poder fazer as coisas que uma criança faz, só que não tem responsabilidade. Imagina que coisa terrível que não é isso. É por isso que a gente está vivendo essa sociedade tão corrompida que a gente vive hoje. Quer dizer, não é só por isso, mas esse também é um grande motivo. Veja que até uns 60 anos atrás, os nossos avós, né, por exemplo, eles se casavam na adolescência. E daí você tinha um casal de adolescentes que constituíam uma família, que então saía da casa dos pais e já assumia todas as responsabilidades de um adulto. E esses casais tinham filhos e não eram poucos, tinham vários filhos. Olha o tipo de pessoas que esses casais criaram e olha o tipo de pessoas que a nossa geração, que é muito preocupada em, nossa, porque a criança passou por isso, porque sofreu aquilo. Olha que geração que nós estamos criando. Olha como está a educação dessas gerações que vieram depois desses casais. E todo mundo olha e fala, ah, que absurdo, um casal casando tão cedo. Na época ninguém achava absurdo. E veja o tipo de famílias que eles formaram e que nós estamos formando. Outra coisa que ele fala aqui nesse versículo é para nós pais não irritarmos os nossos filhos. Muitas vezes, como a gente tem uma posição de autoridade na vida deles, a gente esquece que a gente não pode abusar dessa autoridade, ou seja, a gente não deve criar um clima hostil entre nossos filhos, até porque nada poderia ser mais demoníaco que isso. Quando a gente demonstra o nosso amor para os nossos filhos, a gente também está demonstrando o nosso amor para com Deus. Então é muito importante que você cuide também do tipo de relação que você tem com os seus filhos. Quer dizer, você é uma autoridade na vida deles, mas faça com que exista um clima muito amoroso na sua família. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para enviar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!